Bom dia a todos. Em nome da Escola Paulista da Magistratura, damos as boas-vindas a todas as pessoas que participam aqui conosco desse ciclo de palestras. E hoje temos a honra de receber aqui o doutor Eduardo Augusto Mulaer Antunes, que muito nos honra com a sua presença, é uma grata satisfação tê-lo aqui conosco. E cumprimentar hoje aqui também, mais uma vez, os coordenadores do evento, o desembargador Luiz Sérgio Fernandes de Souza e o colega Paulo Roberto Fadiga César, ambos coordenadores da área de filosofia e que têm nos propiciado eventos muito importantes e muito relevantes para a Escola Paulista da Magistratura e para toda a comunidade jurídica. Porque, como foi dito aqui, além da formação de magistrados, do aperfeiçoamento técnico em áreas específicas, a escola também deve propiciar um espaço de reflexão para todos nós a respeito de temas tão importantes da nossa vida. E hoje nós teremos, sem dúvida, mais uma oportunidade de ganhar conhecimento e trocar experiência com o professor Eduardo Mulaer, e eu passo, então, a palavra aos nossos coordenadores. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui em boa companhia, em companhia do diretor da escola, o desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortez, do meu colega Paulo Roberto Fadiga César, meu parceiro aqui na organização dos cursos, e do nosso ilustre convidado, o professor Eduardo Mulaer, que é uma pessoa, permitam-me dizer, que eu conheço há muito tempo, eu não vou revelar quanto tempo, né, porque aí denunciamos a nossa idade, melhor dizendo, mas o professor Eduardo Mulaer é um homem, um estudioso, é um homem sempre envolvido com as questões públicas, ele é advogado, escritor, ele é fotógrafo aclamado, conselheiro do Instituto dos Advogados de São Paulo e do IDD, é pós-graduado em Paris, foi professor pela Sorbonne, foi professor da PUC de São Paulo, tive a honra de compartilhar com ele muitos diálogos, né, muitas conversas, geralmente no horário do almoço, em que as nossas reuniões do Departamento 1 eram feitas lá na PUC, na Faculdade de Direito da PUC. O professor Eduardo Mulaer foi secretário de Justiça e Segurança Pública do governo Montoro, né? Juiz efetivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e integrou a primeira comissão de ética do Estado de São Paulo. Publicou recentemente o Direito no Cotidiano, Guia de Sobrevivência na Selva das Leis, pela editora Contexto, publicação de 2020. Então, com essas credenciais todas, né, eu aqui resumi o currículo do professor Eduardo, que é extenso, eu passo a palavra ao nosso ilustre convidado. Bom dia a todos. Eu vou começar com uma indelicadeza, fazendo uma correção ao ilustre professor e desembargador, meu amigo Dr. Luiz Sérgio Fernandes de Souza. Eu não fui ainda professor da Sorbonne. O ponto alto da minha carreira é essa aula aqui na Escola Paulista da Magistratura. Eu vou pedir desde logo a Valéria para botar o slide, o PowerPoint, porque assim eu começo tendo um guia aqui para minha orientação. Pode colocar, por favor. Bom, eu começo por agradecer e homenagear. Agradecer o convite, isso aqui para mim é uma honra muito grande estar aqui falando para esse público da Escola Paulista da Magistratura. Eu ia começar dizendo, vejo aqui muitas caras conhecidas, mas eu, na verdade, não estou vendo nada, vejo apenas a cúpula, a diretoria, que eu agradeço muito esse convite. Seja o diretor da escola, o ilustre desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortez, o vice-diretor, desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho, como especialmente os organizadores desse evento. O que nós estávamos falando no intervalo aqui, né? É muito interessante saber o que falávamos no intervalo. Falávamos sobre pandemia, e eu diria que pandemia é um assunto que está na boca de todo mundo, embora muitas vezes de maneira confusa, complexa, não organizada. Então, eu agradeço essa oportunidade, não só de falar para esse público tão inteligente, mas também de refletir sobre esse fenômeno que nós estamos vivendo, que é um fenômeno importante, dramático,
já mudou a nossa vida e vai mudar ainda mais as nossas vidas. Muitas vezes o palestrante, o autor, agradece à família o tempo roubado. Eu não vou fazer isso. Eu vou agradecer para minha esposa, minha mulher, a Ilô, a parceria e me ajudar a refletir nessas questões, porque nós temos vivido esse momento de pandemia sempre em busca de reflexão e de compreensão. Então, eu diria que a ideia dessa palestra está na ordem do dia. Nós precisamos falar de pandemia e não basta o que nós estamos vendo na televisão e nos jornais. E por quê? Porque a pandemia afeta países, relações internacionais, pessoas, e não apenas números. O número, quando se repete, vai perdendo sentido. Se a gente pensar qual é a diferença entre 10, 100, 1000, 10 mil e 10 milhões, é apenas um número de zeros. A gente não sente isso na carne. Nós estamos vivendo um momento de perplexidade e horror. Nós conversávamos aqui nos bastidores sobre os colegas magistrados da direção que estão com Covid, e eu conto numa intimidade aqui. Eu estava na minha utopia, em Amparo, na minha casa de campo, onde eu estava morando, passeando nas minhas matas e ouvindo meus passarinhos, quando no sábado tive a notícia de que a filha de um dos funcionários, o filho, estava com Covid. Então, presença da pandemia. Movi-me de novo para minha casa de São Paulo, estou bem aqui, óbvio, estou aqui na tela com vocês, em boa companhia, mas isso mostra que essa presença ela está nos perseguindo e a gente precisa ter consciência disso, né? Isso gera perplexidade e horror e gera também sensação de fragilidade e de medo, e que é normal. Em geral, a vida humana começa com o nascimento e termina com a morte. Então, a morte é um destino anunciado, mas longe, lá longe. A gente tem um tabu com morte na civilização ocidental, pelo menos. Não ficamos pensando nela, né? Tentamos fazer de conta que ela não vem, que não existe. Mas a pandemia nos joga diante de uma presença diária, constante da morte. Ah, fulano morreu. Ah, meu primo morreu. Meu primo teve Covid. Nesse quadro dramático, a pergunta é a seguinte: o que virá pela frente? Eu ouvi um dos ilustres membros da diretoria dizer há pouco que estava cansado. E isso foi muito bem exprimido pelo autor e jornalista brilhante José Castelo, numa crônica que ele escreveu para a revista Pernambuco. E ele exprime essa sensação de todos nós de cansaço. Todos estamos cansados, muito cansados, exaustos. A fadiga é a sensação que melhor define o presente. Uma pandemia que parece interminável. E ele acrescenta: um cenário político tosco, bruto, em que nada funciona, só a destruição. Um mundo sem saída, devastado pela miséria e pelo ódio. O sentimento de que o gênero humano fracassou e talvez nem venha a sobreviver por muito tempo. E ele termina: o cansaço nos incita a fazer aquilo a que não estávamos acostumados. O cansaço transforma e abre novos espaços. Eu diria que esse espaço de diálogo que estamos tendo é um desses espaços novos. Aponta para coisa que nunca pensamos em fazer, mas que talvez agora seja, enfim, um momento de fazer. Cansados do que fomos, podemos, enfim, renascer. Eu sei que isso reflete a sensação de muita gente. Na verdade, nosso mundo está de cabeça para baixo. Nós estamos vivendo uma distopia, um filme de horror. Quando a gente pensa na literatura fantástica, no filme de terror, uma das artimanhas do autor é a irrupção do anormal no mundo aparentemente normal. Então, você está vendo televisão na sua casa e, de repente, começam a sair fantasmas da sua televisão. Poltergeist, lembram? Então, a descoberta de que o nosso mundo pode não estar funcionando bem produz realmente sentimentos de ameaça, medo e angústia. E o Freud analisou isso bem na sua obra. Ele diz que nós temos um efeito sinistro quando se apagam os limites entre fantasia e realidade, quando aparece como real diante de nós algo que tínhamos como fantástico.
Isso é mais dramático quando nós percebemos que esse suposto fantástico também é real e que a ameaça é real. Não é um filme, a gente não pode apenas desligar a televisão. Não basta esquecer o Jornal Nacional, as coisas estão acontecendo. Nem todo mundo gosta de literatura fantástica, desde os góticos ingleses, o Frankenstein, os pós-modernos, mas muita gente gosta. E eu dou um exemplo aqui de uma transformação do Joseph K., o personagem da Metamorfose do Kafka, que acorda transformado num estranho inseto. E de repente a vida prossegue e ele se sente um inseto. E eu pergunto, e nós estamos nos sentindo baratas diante dessa terrível pandemia? O horror está entrando por todos os lados, né? A sensação, quando eu ligo às vezes a televisão, é de um filme de ficção científica. Isso não pode estar acontecendo, né? E aí eu concluí que é isso uma distopia. A representação ou descrição de uma organização social caracterizada por condições de vida insuportáveis, podendo incluir opressão, desespero, privação. Em geral, quando nós falamos em pandemia, em distopia, desculpa, nós estamos falando de obras que criticam as tendências ou riscos das nossas sociedades. No caso, nós estamos falando de uma realidade real, atual. As distopias, eu adoro. Perdão. Tem grande prestígio na literatura. Então, tem algumas que ficaram simbólicas da modernidade. Eu começo com Orwell, 1984. É um mundo de guerra, vigilância e manipulação, regime totalitário, o governo só está interessado no poder. E aí tem uma coisa que anuncia as fake news do presente. Esse governo tem o Ministério da Verdade, que reescreve artigos de jornais antigos para apoiar a ideologia do partido. Os documentos antigos que não tenham sido adaptados à verdade do governo dominante e autoritário, elimina provas, eles destroem para eliminar a prova de que estejam mentindo. Outra fantástica pandemia, meu Deus, eu hoje estou confundindo pandemia com distopia, eu acho que eu estou com isso no cérebro. Outra notável distopia é o Brave New World, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, publicado em 1932. É uma história passada em Londres que aborda os medos do futuro, né? Tecnologia reprodutiva, hipnose, manipulação psicológica e condicionamento que mudam profundamente a sociedade. Todas essas pandemias nos servem de advertência, embora muitas das coisas que aparecem na pandemia acabem se tornando realidade, uma espécie de previsão. Outra distopia notável é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é recente, é de 53, eu digo recente, é da nossa era. Foi feito também um filme do Truffaut, que é muito bonito, e aí é um futuro de censura, de proibição de todos os livros, você não pode ter opinião própria, o pensamento livre é suprimido. A autora Valéria Luiselli escreveu um artigo recente no Guardian, mostrando o poder da ficção. Ela disse, sem livros nós não teríamos conseguido atravessar a pandemia, né? Então, os livros nos distraem, mas também apresentam previsões do que pode ser o futuro e se há saídas. Eu diria que a pandemia mais assustadora dos tempos atuais é o Conto da Aia. Esse Conto da Aia, da Margaret Atwood, é de 85. Ela constrói, num futuro próximo, uma república onde não tem mais jornais, revistas, livros nem filmes. Vocês veem que todas as pandemias, troco de novo, todas as distopias incluem supressão de informação para formação de mentes adaptadas ao regime. Na República lá da Haia, as universidades são extintas e não há mais advogados. Ninguém tem direito à defesa. E os chamados criminosos são fuzilados. Basta usar a palavra proibida como liberdade que fuzilam, né? E nesse Estado que é teocrático e totalitário, as mulheres são as vítimas
preferenciais, vítimas de uma opção sem precedentes. Elas são divididas em categorias, cada uma tem uma função específica. As aias são propriedades do governo e só servem para procriar, porque uma catástrofe nuclear tornou estéril um grande número de mulheres. As homossexuais, viúvas e feministas são consideradas não mulheres e condenadas a trabalhos forçados nas colônias, lugares onde o nível de radiação é mortífero. Embora seja um panorama terrível, eu vou até mostrar aqui um ligeiro trailer desse panorama terrível, o nível de atração do livro e da série é um best-seller absoluto. Todo mundo quer ver na televisão, todo mundo quer ler o livro, e eu vou passar um pouquinho, assim eu tenho tempo de respirar um minuto. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. My name is Offred. I had another name. Ladies, I have to let you go. It's the law now. They needed to do it this way. All the bank accounts and jobs all at the same time. Can you imagine the airports otherwise? You girls will serve the leaders and their barren lives. You will bear children for them. There's an eye in your house. I'll send you to the colonies. You'll be cleaning up toxic waste and then you'll die. Tonight is a celebration of Gilead and of what we have achieved. We only wanted to make the world better. Better. Better never means better for everyone. I want to keep on living for her. Remember your scripture. Blessed are the meek. And blessed are those who suffer for the cause of righteousness. Bom, como nós vimos, é um filme terrível e sempre, além da supressão da informação, tem uma crise no sistema de justiça. Agora, eu diria o seguinte, vamos lembrar da extinção dos dinossauros, que não foi uma distopia, foi uma realidade. Então, a questão que eu coloco é a seguinte, se um dia a Terra fosse alvo de um asteroide, como que acabou com os dinossauros, como nós nos comportaríamos? Alguns iam dizer só um meteorozinho, né? Da primeira vez, aliás, os dinossauros foram negacionistas. Ou eles não avaliaram a extensão do dano, ou eles não tinham como tomar medidas para proteger a sua população. Deu no que deu, nós não temos mais dinossauros, né? Claro, eram seres irracionais, mas os humanos também, às vezes, parece que não estão raciocinando bem diante de uma situação grave. Hoje nós somos quase 8 bilhões de seres humanos e, na época, os dinossauros também eram o grupo dominante no planeta, mas foram completamente extintos. Agora, a ameaça paira sobre nós, humanos e terráqueos. Mais de uma ameaça, na verdade, são muitas. O primeiro grande asteroide tem nome, é essa terrível pandemia que já matou milhões e cuja bem-sucedida empreitada de exterminação prossegue a passos largos. A sensação é próxima de um pânico que aconteceu em 1938 nos Estados Unidos. A rádio CBS deu em edição extraordinária a notícia de que a Terra estava sendo invadida por marcianos. E era uma história do Orson Welles que provocou um pânico absoluto nos Estados Unidos. As pessoas começaram a fugir. Hoje, estamos já conseguindo explorar Marte e já tem gente falando em criar uma atmosfera artificial em Marte para nós fugirmos se a Terra for extinta. A humanidade, de modo geral, já lidou e bem com inúmeras catástrofes, né? Em geral, as grandes catástrofes geram lideranças. Foi o caso, eu cito aqui, o Churchill e o de Gaulle na Segunda Guerra. Simbolicamente, Noé salvou a humanidade ao construir a arca e enfrentar o dilúvio.
E no nosso dia a dia, nós estamos cada vez mais assustados com pragas que pareciam distantes e que parecem saltar das páginas da Bíblia para o nosso dia a dia. Um dia é a morte, outro dia é a pandemia, outro dia é a invasão de gafanhotos, outro dia é a ameaça nuclear. A gente podia achar que nós, na nossa vida, a grande ameaça ia ser uma explosão nuclear, uma guerra mundial. Mas não, de repente nós estamos aqui atacados por um vírus terrível que se reproduz, que cria variantes e que é uma ameaça real, na cara, eu diria, de cada um de nós. Tem uma outra distopia que é muito interessante, que é um filme chamado Melancolia, do Lars von Trier, de 2011. Esse é o mais recente de todos. E ele mostra a ameaça de um planeta chamado Melancolia, não por acaso, que prestes a colidir com a Terra, o que ia resultar em sua destruição completa. E aí, nesse filme, se diz que ninguém sentirá falta da Terra. Ou seja, eles traduzem uma visão cética e realista diante da vastidão do universo e da insignificância dos terráqueos diante dele. Os Estados Unidos continuam retomando, o próprio presidente Biden mandou retomar os estudos sobre os UFOs, os objetos não identificados, voadores, porque há muito tempo se estuda e não há nenhuma conclusão definitiva de que é fantasia. Mas a grande realidade, muitos estudiosos dizem que o universo é tão grande que pode haver outros mundos como o nosso, inclusive com vida. Mas isso, enfim, é uma hipótese que no caso, não nos importa aqui. O que importa é que esse filme mostra em jogo, mais do que uma colisão sobre a Terra, as relações humanas na ótica do fim iminente e como se comportar diante de uma grande ameaça como nós estamos enfrentando agora. Medo, compaixão, desespero, proteção, conformismo, simpatia, o que será? Eu vou botar só uma amostra do filme pequenininha para mostrar como ele termina, e eu recomendo muito ver esse filme para quem não estiver deprimido. Quem estiver deprimido, talvez seja melhor evitar. Just I want to do this the right way. I'm afraid that the plan will hit us anyway. A ficção, muitas vezes, funciona não só como distração, eu dizia, mas também como antecipação. O quadro atual de pandemia já tinha sido descrito. Em 2015, um romance, um romance quase policial do Franck Tilliez, lançado na França, ele descreve um quadro igual ao que nós estamos vivendo. Todas as consequências de propagação de um vírus de gripe, falta de máscaras, multiplicação do contágio, crise hospitalar e mortes. E ele afirma nesse livro, a incerteza é a nossa pior inimiga em termos de micróbio. Nós podemos prever a trajetória de um asteroide, a duração, mas uma pandemia é imprevisível. Outro livro recente, reeditado, chama-se Sobre a Imunidade, uma inoculação. E ele também previa uma possível pandemia. E a verdade é que alguns filósofos, eu cito o italiano Roberto Esposito, por exemplo, têm nos alertado há vários anos, e essa advertência começou já com Foucault, nos anos 70, sobre a importância da saúde para a nossa espécie. Então, o Esposito diz que a demanda por imunização tornou-se central na nossa existência. Quanto mais nos sentimos sob risco de sermos infiltrados e infectados por elementos estranhos, mais a vida do indivíduo e da sociedade se fecha dentro de limites protetores. Então, tem um lado que a gente aumenta a proteção, quer aumentar a imunização, mas o efeito colateral negativo
é que com essa retração também aumenta o risco de rejeição da diferença. Você começa a ficar com medo dos estrangeiros, dos que têm opções que fogem ao tradicional, e até mesmo aos pensadores que pensam de modo original. Agora, apesar dessa evidente necessidade de imunização, nós vemos, paradoxalmente, uma parte da população rejeitando a imunização. Não querem vacina, por exemplo. Nós não estamos mais na época do Oswaldo Cruz, em que houve a guerra da vacina. Na minha infância, eu via colegas de muleta, porque tinham tido poliomielite, e isso tinha acabado, mas está voltando, porque as pessoas não querem, algumas pessoas não querem tomar vacina. E a vacina não é uma proteção individual, é uma proteção do rebanho. Nós todos nos protegemos quando a maioria da população toma uma vacina e com isso nós eliminamos as doenças. O mundo tem uma enorme experiência de pandemia. E, apesar disso, nós não aprendemos, talvez, a tirar as lições necessárias. A primeira pandemia, a maior epidemia conhecida, ocorreu na Guerra do Peloponeso, na Grécia, no século V a.C., e matou 2/3 da população de Atenas. Ainda não se sabe bem o que foi, mas essa epidemia é descrita num livro também fabuloso, chamado História da Guerra do Peloponeso, que foi escrita por Tucídides. É preciso não confundir com a Guerra de Troia. Tá? A Guerra de Troia é o cenário da Ilíada e da Odisseia, do Homero. Aqui não, aqui é anterior, é a Guerra do Peloponeso. Vejam só a curiosidade. Os sintomas que o Tucídides descreve são iguais aos sintomas que nós estamos vendo à nossa volta. Febre alta repentina, falta de fôlego, outros sintomas. Mas já no século V a.C., o Tucídides diz que a pior parte era o desespero das pessoas diante do medo e o horror de ver seres humanos morrendo como carneiros. A expressão é dele. Bom, há inúmeras outras pestes no mundo antigo que foram registradas. A varíola, na peste antonina, um tipo de gripe, de febre hemorrágica viral, ou de gripe na África, em 250 a.C., a de Justiniano, a fase da doença de Hansen. E a destruição que foi trazida pelos espanhóis para a América. Quando o Cristóvão Colombo chegou na América, havia um povo indígena nas Caraíbas de 60 mil pessoas. E 50 anos depois não chegava a 500. Extinguiu-se essa população nativa. E as doenças como... Eu estou com um probleminha aqui com o meu slide. Como o sarampo e a peste bubônica mataram 90% da população. E o Império Azteca, aquele glorioso Império Azteca, foi destruído por um surto de varíola. Vejam bem, eu não estou aqui querendo assustar ninguém, estou apenas fazendo reflexões à luz da história, porque acho que é importante. Eu adorei ter essa ocasião que me ofereceu o professor Luiz Sérgio para refletir sobre o que nós estamos vivendo. Aí houve gripes mortíferas, né? 1580 na Ásia, 1729 a gripe russa, mas a mais assustadora e talvez a mais trabalhada pela literatura tenha sido a peste negra, a famosa peste negra. Lembro no filme Morte em Veneza, que é uma beleza, era uma fase de peste. Foi peste bubônica, ela dizimou entre 1/3 e metade da população da Europa, matou 20% da população de Londres, e se a primeira pandemia aconteceu em 1665, a terceira pandemia da febre bubônica aconteceu 3 séculos depois, o que é muito assustador, essa duração. Bom, chegando no século XXI e até o século XXI, nós temos inúmeras epidemias conhecidas: cólera, sarampo, gripe russa. É muito importante falar da gripe espanhola, que não nasceu na Espanha, né? São as inconsistências da nomenclatura.
Era fim da Segunda Guerra e foi chamada de gripe espanhola, era uma gripe pneumônica, matou muita gente. E depois tivemos em 91 uma epidemia de HIV que causou 35 milhões de mortes. Depois a gripe suína, gripe A, H1N1. E o pior não é isso, é que há previsão de novas pandemias. Os cientistas dizem que doenças como a Covid vão continuar aparecendo e isso seria decorrência do contínuo desmatamento e também consequências possíveis, né? A mudança climática e a conversão de animais selvagens e animais de estimação em alimentos ou até em medicamentos. Uma das origens, por exemplo, que se imagina da atual pandemia, o Covid-19, seria a transmissão por animais como cobras, ou sapos, ou lagartos, na China, que eram vendidos e comercializados como alimento no mercado de Wuhan. Então, essa é uma hipótese. A outra, como a experiência de laboratório, que não deu certo e tal. Bom, passado o quadro de terror, eu diria assim, o mais importante é pensar como nós vamos reagir. O que nós estamos fazendo, né? Então, eu diria, primeiro, nós temos a questão da vacina. O que existe como prevenção e para enfrentar é a vacina. Claro que a vacina tem limitações e não é só uma questão de patente. Os laboratórios, a humanidade conseguiu um salto notável. Em um ano, conseguiu inventar uma vacina, produzir milhões e bilhões de vacinas, mas ainda não há capacidade para produzir no volume suficiente. Ainda há desconfiança com a vacina. Eu adoro um artigo do The Economist que diz há 10 milhões de razões para vacinar. E ele diz que as 10 milhões de razões é que possivelmente a pandemia vai consumir 10 milhões de vidas. Nós temos uma briga entre ciência, crença e política. Muita gente despreza a ciência, acredita em simpatias, acredita em chazinhos, acredita em drogas sem eficiência comprovada. Isso se mistura com política, gera uma confusão danada. Eu não vou nem descrever isso, porque todo mundo está vivendo isso. Outra questão é da suposta igualdade. Muita gente falou, não, a pandemia ela é um vírus de igualdade. Ele mata o rico como mata o pobre, ele mata o russo como o americano. Não é verdade. É verdade em parte. Todos estamos sob ameaça, mas a verdade é que os países de pobreza, as mortes são muito maiores. Quem vive em ambientes com pouca higiene, pouco arejamento, pouco espaço, é muito mais suscetível. O mundo todo parou e está concentrado na pandemia, né? Para dar dois exemplos, a Economist, essa semana, tem uma edição especial sobre o coronavírus. E o nosso Supremo Tribunal Federal foi obrigado a fazer uma Case Law Compilation, Covid-19, a concentrar em língua inglesa toda a sua jurisprudência sobre a pandemia, porque, como sempre, há fake news que tentam distorcer até o sentido das decisões da Suprema Corte, e o Supremo entendeu que precisava mostrar a sua jurisprudência até no exterior. Porque essa é outra questão da pandemia. Nós estamos no mundo mais globalizado de todos. No tempo do Tucídides, a greve de Atenas, não chegava notícia aqui no Brasil. Hoje nós estamos vendo no mundo inteiro o que acontece no mundo inteiro. E tem muita gente de olho no Brasil, que é um dos surtos mais dramáticos de Covid-19. Nós tivemos que mudar nossos hábitos de vida, né? O home office, né? O trabalho, talvez mude muita coisa na vida da gente para o futuro. Há vantagens, há desvantagens. Nós comentávamos antes, a gente sente falta do cafezinho no lugar de trabalho, mas é confortável não ter que se deslocar, principalmente em países como os Estados Unidos, onde o executivo mora no subúrbio e precisa enfrentar 1 hora de trem para chegar no escritório. Nós temos todas as questões que decorrem do uso da inteligência artificial. Eu até transcrevi aqui em inglês, desculpe, não tive tempo de preparar a tradução, as considerações de um autor, um pouco irônica, mas que ela fala da ficção, mas eu quis trazer aqui porque se aplica também ao trabalho do judiciário, né?
Então, ela diz o seguinte: eu li um artigo outro dia sobre um programa de computador que escreve ficção. Você põe umas poucas linhas, fala do gênero, ciência, ficção científica, horror, e ele faz o resto. E não é mal de tudo, ele escreve com gramática perfeita, ele traz metáforas e analogias e emula o seu estilo particular como escritor. Então, diz que é um brinquedo diabólico do Silicon Valley, e, segundo ela, vai ser a salvação dos escritores que não gostam de escrever, que, segundo ela, é muitos que não gostam de escrever, né? E ela diz, bom, para esse robô que escreve ficção, ela quer dizer, bom, eu não quero dizer nada para isso, porque você sabe, robôs são robôs. Então, isso vai se aplicar a muitos campos do conhecimento humano. Já há ideia, em alguns lugares, de sentenças automatizadas por computador. Um pensador francês, o Philippe de Villiers, ele diz que a Covid desencadeou uma transformação da humanidade. E eu estou convencido disso. Então, ele fala sobre o possível mundo do amanhã. Ele diz que vai ser dominado pela Big Tech e o biopoder, tem um erro aqui de redação, mas é o biopoder, que os novos hábitos tecnológicos que nós somos obrigados a adotar podem se tornar uma regra e que os grandes atores da globalização podem aproveitar essa janela da oportunidade para mudar a sociedade. Ao mesmo tempo, você tem essa matéria na revista The Economist também, que é uma linda revista, em que é uma epifania do Covid. É uma pessoa que diz como um ano de não fazer nada mudou tudo e que ela resolveu mudar de vida. Muita gente está reconsiderando. Por que morar num centro urbano poluído se eu posso morar num lugar melhor? Com o trabalho do home office, eu posso morar na praia. No caso, ela morava em Paris, resolveu morar em Madrid e mudar de vida e dar um quadro de vida melhor para a sua família e para os seus filhos. Nós temos como a segunda grande ameaça, eu diria, a crise do clima. É uma previsão também do Guardian, do Economist, de que a crise do clima vai encolher as economias o dobro do que a Covid. Ou seja, o Covid vai prejudicar a economia, a crise do clima vai prejudicar o dobro. Muita gente aprendeu a pandemia, como nós estamos fazendo aqui, para aprender coisa nova. Fazer curso, aprender uma língua, estudar uma coisa que não tinha tempo de escrever. E no direito, as mudanças estão aí nos assustando e nos ameaçando, né? Porque com a internet, o sistema nervoso planetário criou uma grande transformação. A inteligência artificial tem gente já querendo usar para proferir sentença, e não digo aqui, em outros países. Mas esse desenvolvimento tecnológico gera mudança na psique da gente, no nosso próprio cérebro. E o direito está aí vendo como que vai acompanhar essas mudanças. Esse informativo legal de Nova York, ele está dizendo que está transcrevendo a opinião do juiz de alta corte em Nova York, de que as cortes virtuais estão aqui para ficar. Nós, com uma formação um pouco mais antiga, em número de anos, tínhamos muito essa cultura de ir ao fórum, ir ao tribunal, fazer a sustentação presencial. E eu acho que há instituições fundamentais e que são irrevogáveis, como é o caso da audiência de custódia, que traz a pessoa presa diante do juiz. Mas a pandemia obrigou a essa virtualização e, ao mesmo tempo que a virtualização ela melhora a eficácia, ela traz um risco grande de desumanização, da gente tornar o exercício da jurisdição uma espécie de Big Brother que seria muito perigoso. Bom, nós temos questões sobre a origem da pandemia, é importante investigar para prevenir. Não importa agora se vai pôr a culpa na China, no laboratório, né? A Economist analisou também o que aconteceu nas outras pandemias com os booms pós-pandêmicos, mas isso tudo são especulações, né? Agora, então eu paro aqui um segundo e faço a questão conforme a proposta que me colocou
o nosso filósofo desembargador Luiz Sérgio. É possível ainda uma utopia nesse quadro de distopia, né? Bom, a utopia é a ideia de uma civilização ideal, fantástica, imaginária, né? Um sistema que parece irrealizável, um devaneio, uma ilusão, um sonho. Mas se isso é usado para construir sociedades perfeitas, imaginárias, ela pode ser toda a tentativa de transformação para melhor da ordem social existente. A primeira utopia, a criação do nome, foi do Thomas Morris, que é aquele escritor inglês do século XV, que dizia que o governo, organizado da melhor maneira possível, proporciona ótimas condições de vida a um povo equilibrado e feliz. Estamos longe disso hoje, mas essa é talvez a segunda utopia. A primeira não tinha esse nome, foi a República do Platão, no começo da nossa era. E, segundo Thomas More, o que seria uma utopia, né? Uma sociedade organizada de forma racional, as casas e bens seriam de todas as pessoas, o tempo livre seria envolvido em leitura e arte, não haveria guerra, não ser em caso extremo, e viveremos em paz e em plena harmonia de interesse. Eu vou perguntar a vocês estão vendo isso? Eu não estou vendo isso. Nós estamos ao contrário. Vivendo um momento em que nós estamos mais na distopia mesmo, não? Um outro pensador interessante diz que nós temos que analisar as possibilidades de continuidade da nossa vida ou de ruptura. Nós somos tirados da nossa zona de conforto. Eu diria também que na Revolução Francesa, os nobres foram tirados pela Revolução da sua zona de conforto. Muitos emigraram, e a tristeza da história é que se diz que a maioria voltou sem nada esquecer, sem nada perdoar, ou seja, eles queriam voltar exatamente para o que era antes. Nós temos que encarar que depois da pandemia, nada será como antes. Nós estamos mudando, nós vamos mudar, e nós podemos influenciar essa mudança. A própria família tem sido ameaçada. Muita gente não aguenta, nem bicho aguenta viver confinado dentro de um espaço restrito. Então, a gente pode imaginar que só as uniões com base sólida que vão durar. Isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos e na Europa, os especialistas em divórcio estão esfregando as mãos. Então, já anunciando, não, depois da pandemia, venha, vamos fazer o seu divórcio. Tem outro erro aqui, e eu estou quase terminando, estamos chegando ao fim, eu diria. Eu vou pegar dados de um relatório da CIA. Todo ano o presidente americano recebe no seu escritório, em Washington, no Salão Oval, um relatório da CIA sobre uma visão do mundo, e ele usa para fazer aquele relatório sobre a ordem do universo que ele pronuncia diante do Congresso. E o presidente Biden recebeu. Esse relatório foi publicado recentemente em francês, foi por esse caminho que eu tive contato. E eu não tive tempo também de traduzir, mas nós vamos lendo aqui. Eu sei que muitos dos ouvintes aqui falam francês, vão ver que eu não estou mentindo, mas esse relatório, embora sombrio, ele faz uma análise do mundo atual, né? Primeira conclusão: a pandemia causou a maior perturbação mundial desde a Segunda Guerra. Ela amplificou e acelerou os efeitos das mexidas profundas, como nenhuma geração teve que enfrentar em tempos de paz. Revolução numérica, inteligência artificial, engenharia da vida, aquecimento climático, baixa de natalidade e tensão nas nossas sociedades. Isso gera, segundo os analistas, um contexto geopolítico conflitual e instável, com o qual vamos precisar navegar nos próximos 20 anos, ou seja, no mínimo, praticamente até quase 2050, para quem chegar lá. Esse mundo se caracteriza por indivíduos, como nós já estamos aqui, hiperconectados, mas as comunidades estão fraturadas, as identidades estão na flor da pele, as pressões migratórias são inéditas, há um envelhecimento acelerado, um endividamento inesperado e um sistema internacional fragmentado.
Então, um enriquecimento generalizado, mas uma mundialização que vai prosseguir de maneira caótica e cada vez mais marcada pela rivalidade entre os Estados Unidos e a China. E nos próximos 20 anos, o crescimento demográfico, a urbanização rápida e a má gestão das terras e dos recursos vão aumentar os efeitos da mudança climática em muitos países, principalmente, diz ele, nos países em desenvolvimento. As regiões que dependem da agricultura pluvial são particularmente vulneráveis. Ele fala aqui especificamente algumas zonas da Argentina e do Brasil. Ele prossegue dizendo que daqui a 2040, a inteligência artificial combinada com outras tecnologias vai ajudar em muitos aspectos da vida, melhorar os tratamentos de saúde, transportes mais seguros e mais eficazes, educação personalizada, melhoria dos aplicativos para tarefas cotidianas e aumento do rendimento das culturas agrícolas. Agora, o que ele diz é que nem todos os países, nem todas as pessoas vão poder se beneficiar disso, porque tem um custo. E aí vem a ameaça de conflito, né? A relação entre os estados e as suas sociedades, né? Não é entre os estados. Por que vem essas tensões? Porque há um buraco entre as necessidades e a expectativa da população e a oferta possível ou desejada dos governos. Em muitos países, as populações tiveram as expectativas exacerbadas por uma prosperidade passada, e vai haver tensões e perturbações porque o crescimento diminuiu, a incerteza de perspectiva de emprego e de evolução demográfica. Isso gera, possivelmente, uma instabilidade política. Essa incapacidade do governo de atender a demanda do cidadão, de atender, de dar saúde para todos, de ter leito hospitalar, de oferecer trabalho, né, pode levar a uma divisão da sociedade, um aumento do populismo, vagas de ativismo e protesto, e, nos casos mais extremos, violência, conflitos internos e caos em certos estados. Eu diria que, de alguma maneira, nós já estamos vendo um pouquinho esse quadro, sem essa dimensão toda, mas nós já estamos vendo indícios disso aqui no Brasil. E o risco maior é uma erosão da democracia, porque a legitimidade a longo termo do sistema democrático tem duas condições gerais. É um processo político justo, inclusivo, equitável e a obtenção de resultados positivos para a população. Eu diria que é a chamada legitimidade de eficácia. Quando o governo não tem eficácia para atender as demandas mínimas da população, há um desgaste enorme, não só do governo que está governando no momento, mas também para a própria ideia de democracia. E entre as preocupações que é preciso atender, e do público, é o combate à corrupção, é o combate ao monopólio das elites e às desigualdades. Eu diria que na democracia contemporânea, a igualdade é talvez a peça-chave. Ou nós caminhamos para uma maior igualdade, ou nós vamos ter um conflito, uma guerra civil perpétua. E o que a CIA nos adverte também é de que o progresso tecnológico e a inteligência artificial, a biotecnologia e a conectividade oferecem aos terroristas a possibilidade de ataques de grande envergadura com novos métodos de ataque à distância. E nós já estamos vendo isso em alguns casos, né? Ontem foi atacado o site do Supremo, já houve ataques a laboratório nos Estados Unidos, enfim. E agora eu vou só entrar na etapa final, para tentar cumprir um pouco o nosso roteiro, o nosso horário, e abrir a oportunidade de nós conversarmos um pouco. E aí eu vou voltar para o grande mestre de todos nós, o maior filósofo da história da humanidade, o grande Shakespeare. E o Shakespeare viveu o tempo, a vida toda, em clima de pandemia, e ele diz assim: o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Ele usa isso pela voz de um personagem da Tempestade chamado Ariel. É a última peça do Shakespeare, né?
E o Ariel era um espírito sábio. Hoje em dia tem um sabão em pó que chama Ariel, mas nós não podemos confundir. São coisas bem diferentes. E a grande observação é que a mais romântica das tragédias, que não é mais familiar, nós já vimos no cinema, já lemos, é o Romeu e Julieta. E, agora, poucas pessoas sabem ou imaginam que a trágica morte dos amantes foi causada não só por uma guerra de família, mas pela epidemia que graçava na Itália. E o acaso está presente na peça para o bem e para o mal. Vejam o que aconteceu, a historinha, né, do Romeu e Julieta. O Romeu foi parar, por engano, na festa da outra família, que era inimiga, e lá ele se apaixonou pela Julieta. Aí a Julieta, como não podia namorar o Romeu, ela inventou um estratagema. Ela tomou uma poção que a fez parecer morta e, com isso, ela tentava superar o ódio das famílias, dos Capuleto e os Montecchio. Só que o Romeu estava longe, precisava avisar o Romeu. E em Verona, onde estava a Julieta, havia peste, né? O próprio Frei João, que era o fradinho, estava em quarentena. E aí o Romeu, o Shakespeare, de modo geral, não trata da peste, mas na peça ele mostra que os corpos começaram a ser enterrados apenas em lençóis ou mortalhas pela alta do preço dos caixões. Quer dizer, sempre há alguém querendo levar vantagem. E um estudioso diz que o fato de que os mortos eram envolvidos em lençóis brancos pode até ter influenciado a cor dos nossos fantasmas, da nossa imaginação de fantasma. Bom, aí entra o imprevisto, né? O Frei João tenta ir a Mantua para contar para o Romeu que é fingimento, mas ele fracassa. E ele, ao voltar, relata para o Frei Lourenço que, por causa da epidemia, ele não pôde entregar a carta para o Romeu. A Bárbara Eliadora destaca o papel do imprevisto nessa obra. E aí ela diz o seguinte: quanto ao acaso, no entanto, é preciso lembrar como o atraso do frade com a carta, por causa da peste, seria plausível para a plateia elisabetana, já que a peste continuava endêmica e fazia ainda há pouco mantiveram os teatros de Londres fechados por quase 2 anos. Vejam o paradoxo: o Shakespeare, o maior teatrólogo da história, viveu grande parte da sua vida com os teatros fechados por causa da epidemia. Ele nasceu em 1564 em plena peste. Sua família escapou, não foi atingida. Mas ele viveu com teatros fechados, né? E vejam o que acontecia nessa época, a sabedoria dos ingleses. Eram períodos de quê? Distanciamento social, as pessoas se isolavam. E havia também medidas inúteis, como sempre, né? Matavam gatos e cachorros, queimavam ermas, os charlatões faziam poções que tinham grande aceitação pelos incautos. 1 em cada 5 londrinos morria da peste. O Shakespeare continuou escrevendo e possivelmente foi na pandemia que ele escreveu o Rei Lear. Então, vejam só como na época se analisou a peste. Já se sabia que a taxa de infecção aumentava nos locais mais populosos. Quem podia, fugia para o campo. As paróquias recenseavam semanalmente os casos da doença. Eles faziam os chamados Bills of Mortality. Põe uma lista dos mortos. Não era o Jornal Nacional, eram as paróquias que faziam isso. Os serviços religiosos continuavam, porque eles acreditavam, como muita gente ainda acredita, que durante as orações nada de mal possa acontecer. Assim que as mortes passavam de 30, eram proibidos concursos, reuniões, festas e também o teatro. Também hoje, né, em Araraquara, quando as mortes aumentaram, fecharam, melhorou, agora piorou, vai voltar. Amparo, de novo, o número de mortes subiu, estão fechando tudo. E a gente nunca sabe se está melhorando, se está piorando, o que é preciso fazer. Sabemos que a situação está muito ruim. A questão transtornou tanto que o transporte de corpos e os enterros só podiam ocorrer à noite. Mas nem dava tempo, então continuava de manhã. E aí depois surgiram as chamadas covas coletivas, e as lendas londrinas falam em poços onde depois se encontraram centenas de esqueletos. Nenhuma das peças do Shakespeare, fora o Romeu e Julieta, que é o mais próximo, fala da peste.
Muitos contemporâneos falaram da doença, das consequências, mas ele só usa como metáfora ou força de expressão. Em Macbeth, por exemplo, a Inglaterra não aparece sob o drama da doença, mas sob o jugo de um rei tirano que perseguia implacavelmente os inimigos e traía os amigos. Segundo um professor de Harvard, o Stephen Brimlack, em vez da doença, o Shakespeare focalizou uma peste diferente: a praga de ser governado por um líder mentiroso, moralmente falido, incompetente, imerso em sangue e, acima de tudo, autodestrutivo. Esse artigo está na New Yorker de maio de 2020, tem um ano aproximadamente. Bom, isso aqui é uma metáfora. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. A outra tendência que o Shakespeare aponta é que, em caso de pandemia, você tem uma tentativa do Estado de restringir liberdade. E eu nem digo que é a liberdade de ir e vir, porque, na verdade, você restringir a circulação por emergência sanitária para salvar vidas não me parece, de modo algum, que ofenda a Constituição. Mas o que se verifica é que, nos antigos contos gregos, as pestes sempre se seguem às más lideranças. Enquanto seres humanos morrem implacavelmente, nós temos que ficar de olho nos governantes, no governo, e ver como eles lidam. E aí a gente pode olhar o nosso e os outros, né? O que eles fazem para amparar os necessitados? O que fazem para prevenir futuras tarefas? E aí nós temos que estar atentos, e o judiciário muito em especial, para evitar que usem essa situação como pretexto para buscar mais poder, ou vantagem política, ou corrupção, ou oprimir. Eu diria que, com isso, eu estou encerrando aqui o meu PowerPoint. Eu vou pedir a Valéria para fechar, por favor, voltarmos à nossa comunidade. Isso, pode tirar, por favor. E aqui eu vejo aqui os nossos mestres e vamos prosseguir a nossa conversa. Eu espero ter feito uma exposição não muito aterradora. Eu fiquei refletindo sobre o que nós estamos vivendo, pensando nas consequências, e acho que, se nós tomarmos uma consciência maior, nós temos maior capacidade de intervir, de trabalhar essa realidade. E aí, o que vocês estão fazendo? Abrindo isso não só para os magistrados, para os funcionários que nos ajudam tanto aqui, mas também para a comunidade, me parece uma iniciativa fundamental, uma iniciativa que está faltando. Mesmo a imprensa, às vezes, tem uma visão um pouquinho vesga sobre a situação e não tem traçado quadros gerais que nos ajudem a ver como podemos fazer para melhorar. Então, eu agradeço muito a atenção de todos. Me desculpe se fui longo, mas estou aqui para a gente conversar e atender o que vocês quiserem. Nós é que temos a agradecer, viu? Pois não, desembargador. Eu também ia cumprimentar o professor Eduardo pela brilhante exposição, pela oportunidade de reflexão que a todos nós proporcionou e pela excelente linha de tempo, de contexto histórico que estamos passando, que certamente nos auxilia a pensar como sair de uma situação como essa. Mas, Luiz Sérgio, fica à vontade. Eu também faço minhas as palavras do desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortez. O professor Eduardo Mulaer, como se esperava, brindou a todos nós aqui com uma palestra com muita erudição, né? Erudição não no mau sentido, né? De demonstração de cultura, mas uma palestra em que o professor Eduardo Mulaer expõe fatos históricos do ponto de vista da arte, da literatura, né? Que sempre nos ajuda a compreender melhor a dinâmica das relações sociais, né? Então, o professor Mulaer fala um pouco dessa espécie de mutação antropológica, né? Que nós todos estamos vivendo com esse distanciamento social, emocional, e o que interfere, inclusive, no plano da desigualdade, a profundas desigualdades existentes, né? Então, eu pediria ao Paulo, ao Roberto, meu parceiro, que abrisse, né, para perguntas. Eu acho que todos devem estar ansiosos aí para compartilhar algumas reflexões na linha do que o professor Eduardo Mulaer expôs aqui para nós. Muito bem.
Inicialmente, parabenizo o doutor Eduardo Mulaert, que nos fez pensar profundamente nessa horário da manhã em que o nosso cérebro ainda não está, ainda mais com pouca iluminação, né? Não estamos... E traz pensamentos profundos, né? Bem, aqui tenho as manifestações do César, e até fala, bom dia, meu nome é o César, sou da SMSU, né? Eu Forte Trabalho é da prefeitura, e Ana Carmen já perguntando, ainda afirmando, que é a supressão da informação na distopia, confundir a todo momento com a pandemia a palavra distopia. Ato falho, acho que ela refere-se a essa troca que o doutor Eduardo Mulaert fez entre pandemia e distopia. Ato falho localiza no tempo e no espaço o que vivemos no Brasil. Então, professor Mulaert, não o nosso o seu inconsciente está se manifestando, de acordo com Freud? Com certeza, né? Porque, segundo Freud, o inconsciente se manifesta no sonho, mas se manifesta também no ato falho, né? Então, eu vejo com essa minha visão assim um pouco literária, a pandemia um pouco como uma distopia, porque ela é uma distopia. Então, eu muitas vezes pego um distanciamento, eu ligo a televisão, seja no Jornal Nacional, seja na Globo News, seja nos jornais estrangeiros, que eu gosto de acompanhar um pouco, especialmente o jornal da TV Sank, né, que a gente tem acesso aqui pela net, e a sensação que eu tenho é de estar vendo um filme de terror. Quer dizer, as pessoas morrendo, a humanidade impotente, falta vacina, falta remédio, e realmente eu cometi esse ato falho. Então, mas, por outro lado, embora eu me desculpe, eu acho que o fato de você abstrair um pouco só do dado concreto, do número, da estatística, e conseguir ver isso com uma certa distância, embora depois tenha que voltar e cair na real, só nos ajuda e só pode nos dar uma compreensão maior. Mas eu me desculpo, o ato falho é muito feio quando é feito em público. Não, e também o terceiro, além do sonho e do ato falho, tem o xiste, ou a piadinha, né? Que Freud diz. Sim. E eu, normalmente, eu faço muito xiste, como já perceberam, exatamente porque meu inconsciente quer falar mais do que eu também. Hoje eu tentei evitar, a maior liberdade que eu tomei foi fazer essa palestra aqui, sem gravata, que pelo virtual é possível. Eu fiquei com medo, se fosse ao vivo, de não me deixarem passar na guarita aí da escola. Eu confesso que eu não consigo ficar de paletó assim em casa, me dá uma sensação muito estranha, né? Eu associo a figura paletó fórum, né? Olha, a primeira paletó que eu visto em mais ou menos um ano, tá? Eu vou confessar aqui. É uma homenagem à escola e aos ilustres desembargadores. Acho que um dos efeitos pós-pandêmicos vai ser a quebra do dress code nos tribunais, nas escolas. Tomara. Muito bem. Dando sequência aqui, né? A Ana Carmen, ela fala, a parabeniza o palestrante EPM pela iniciativa da discussão do tema tão relevante. Edgar Morin lançou no final do ano passado um livro acerca da pandemia pela Covid e sua proposição de uma mudança de via. Faz justamente que a pandemia desnudou questões relevantes como ambiental e a globalização. Aí que começa a pergunta propriamente dita. Gostaria de saber, doutor Mulaert, se concorda que a Covid-19 deveria trazer uma profunda reflexão acerca da nova globalização. Não há a menor dúvida. Eu diria que um surto como esse, uma pandemia, em pleno século XXI, ela superou qualquer expectativa terrível que a gente pudesse ter. Eu podia imaginar que a Bolsa ia quebrar, que ia haver uma guerra, um conflito, uma explosão nuclear, mas não uma pandemia. E, na verdade, é a tal coisa, é um fruto amargo, mas a gente tem que tentar tirar alguma lição dessa. Por que nós chegamos nessa pandemia? O que levou a isso? Bom, o primeiro fato é o seguinte, a profunda globalização. Quer dizer, isso me parece absolutamente irreversível, né? Hoje, quer dizer, até anteontem, né, todo mundo viajava, pegava avião, ia de todos os lugares, o comércio se intensificou
E aconteceu um fenômeno gravíssimo que as pessoas ainda não prestaram suficiente atenção. É que a industrialização mundial se concentrou na China. Quando eu era jovem, quando falava de um produto americano, de Made in USA, né, era uma garantia de qualidade. Hoje, se for aos Estados Unidos, você não encontra mais nada Made in USA, é tudo Made in China. Ao mesmo tempo, a China conseguiu botar um robô em Marte, logo depois dos Estados Unidos. Os carros dizem que os melhores vêm da China, a tecnologia vem da China. Então, essa correlação Estados Unidos-China é uma coisa muito importante, porque a China tem uma população gigantesca, um progresso científico, e a China é um país que passava fome na época do Mao Tse-tung. As pessoas comiam grama porque não tinha arroz. O Mao começou a se glorificar porque as pessoas começaram a comer arroz. Então, eles conseguiram, num regime autoritário, com muito sacrifício pessoal, primeiro não podiam ter filho, depois podiam ter um, agora vão liberar para o terceiro filho, né? Então, é um controle da vida pessoal, mas eles deram um salto. E, então, esse panorama da globalização globalizou também as doenças, globalizou a informação fora os lugares onde há censura, e isso não é sem consequência, porque não dá mais para fechar as fronteiras. Você pode fechar temporariamente. Você olha, brasileiro não entra, lá tem variante amazônica, mas não dá mais. Quer dizer, a gente vai voltar e tem os fluxos migratórios e tem o fato das regiões que são muito sacrificadas, como é o caso da África, por exemplo. A África foi o surto de ébola na África, ainda há poucos anos atrás, matou muita gente, foi uma coisa terrível. Onde há menos recursos econômicos, você tem proliferação da doença. E a doença não fica mais lá, ela vem e espalha para o mundo todo. O que mostra para o mundo que os ricos têm que cuidar dos pobres. Não é só um jogo político. Os Estados Unidos se alarmaram porque a Rússia começou a mandar vacina para a África, eles resolveram mandar também, mas não é só para ter o domínio político. É porque se não houver saúde na África, o mundo todo vai se contaminar. Então, isso é um exemplo. Então, eu acho que essa visão do fenômeno da globalização é muito expressivo para uma série de coisas. Quer dizer, você veja, né, as utopias. Né? Em 48, tinha acabado a Segunda Guerra, todos eram aliados, né? A Rússia, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. Aí criaram a ONU, né, para instituir uma paz derradeira no mundo e tal. E nós estamos vendo esse mundo caótico em que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo desprezo pela Unesco, desprezo pela Organização Mundial de Saúde em muitos lugares, quando a gente sabe que a união é que faz a força. Então, eu diria, nós temos essa questão da globalização e outra seguinte, que é a questão da mudança climática. Há diagnósticos de que sem essa mudança climática, o aquecimento global, não só a economia não teria começado a vacilar, mas talvez a pandemia não tivesse conseguido se implantar. Então, na medida em que o ser humano maltrata a Terra se torna um campo fértil para desgraça. E já se sabe que nas condições atuais que nós vivemos, outras pandemias virão. Eu já imagino que nós vamos ter que tomar vacina de gripe e de Covid todo ano, que eles vão ter que adaptar a vacina todo ano e que outras epidemias virão e outras vacinas. Ou seja, acabou o sossego do fim do século XX, né, quando a gente achava que ia poder viajar, que ia haver uma comunhão, que a vida ia melhorar. De repente, nós estamos num quadro dramático. Uma linha... Seguindo essa linha de pensamento, doutor Muller, estaremos agora caminhando para uma nova ordem mundial? Nós já estamos numa nova ordem mundial. O que nós não sabemos é se nós vamos poder fazer uma ordem mundial nova melhor ou se vamos sofrer uma ordem mundial caótica, conflituosa e terrível. Então, isso agora depende muito do comportamento dos governantes. Eu acho que, assim, a eleição nos Estados Unidos de um presidente democrata acendeu uma luz. Ele, em relação ao seu país, por exemplo, ele adotou medidas tipo que atribuem que foi tomada pelo presidente Roosevelt com o New Deal, de injetar dinheiro na economia, tentar salvar as classes médias, né? Porque mesmo nos Estados Unidos há muita pobreza ainda.
Você tem os líderes europeus, que alguns têm uma certa maturidade, mas o que a gente vê é que os conflitos entre, por exemplo, entre o bloco pró-soviético e o grupos ocidentais da OCDE, por exemplo, da OTAN, ainda são muito fortes, ainda há muita guerra de interesse. Então, é muito difícil o ser humano ter a sabedoria de tentar superar o conflito de interesse e fazer uma conciliação em benefício de todos. Paulo, se você me permite, ainda na linha dessa questão do aspecto geopolítico, eu gostaria brevemente só de formular uma indagação, para não perder a oportunidade, ao professor Eduardo Müller. Vimos pelo menos um aspecto tópico, ou vislumbramos, né, um vestígio dele aqui na fala, nesta consciência de que, por exemplo, os Estados Unidos, não adianta pensar em se fechar como se os Estados Unidos fosse uma célula infensa, qualquer tipo de infecção, para fazer aqui uma analogia, né, trabalhar com a metalinguagem, porque se em redor dos Estados Unidos, da opulência, da riqueza, houver um mar de pobreza, os Estados Unidos não ficarão como uma ilha, né? Eu acho que essas coisas começam a ser... Então, há aspectos, vejo eu, estou sendo otimista, também utópicos na globalização, porque nós tendemos a ver só aspectos distópicos, ruins, né? Agora, o que me preocupa, eu gostaria de ouvir um pouquinho o professor Eduardo Müller, é essa mistura. O professor Eduardo trabalhou com essa trilogia no começo da sua fala, ciência, crença e política, né? Em que medida essa funcionalização da ciência, né, no nível da crença, não compõe uma mistura tóxica naquilo que diz respeito à exploração do populismo e da improbidade, mormente nos países da América Latina? Bom, a pergunta em si já contém uma resposta brilhante. Mas vamos voltar então um pouquinho. Eu diria o seguinte, a visão dos Estados Unidos, que não pode ser uma ilha, é muito interessante. Acontece que, como eu dizia, quando você quer se imunizar, muitas vezes você tem uma tendência a se fechar e a recusar o estrangeiro. Então, eu diria, muitos países fecharam as fronteiras, né? O brasileiro não entra. Hoje é difícil um brasileiro poder entrar nos Estados Unidos. Isso não acho que é uma tendência definitiva, mas eu acho que os Estados-nação ainda têm uma tendência muito grande em cuidar de si. E essa visão global não é tão arraigada. Começa-se a falar, depois da Segunda Guerra, com a Europa destruída, os Estados Unidos fizeram o Plano Marshall, injetaram muito dinheiro na Europa e a reconstrução da Europa gerou essa beleza, que é a França, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, né, que estavam destruídas, né? E hoje já começa a se falar no novo Plano Marshall, porque a própria Europa está muito destruída economicamente, a população muito indignada. Agora, para você gerar recursos para atender o mundo, precisa muito recurso, né? Então, a aposta do presidente Biden já é atrevida, porque ele está desafiando as leis da economia de mercado, ele está gerando uma possível inflação, já os republicanos e os economistas ortodoxos criticam que ele está fazendo uma loucura, e nós vamos ter que ver qual é o resultado. Agora, vamos à segunda questão, que eu acho que é fundamental, né? E aí eu diria o seguinte, o comportamento do ser humano, né? Então, eu vou voltar, eu vou começar falando de futebol, tá? Por que a gente torce para um determinado time de futebol? Eu não sou um grande esportista, nem um grande torcedor, mas eu tenho amigos que são palmeirenses, outros que são são paulinos e outros que são corintianos. E se eu falar mal do pai deles, eles não ligam. Mas se eu falar mal do time, eu fizer uma piada com o último jogo, eles são capazes de avançar para cima de mim, apesar da nossa grande familiaridade, né? Então, por que uma pessoa se apega a um time de futebol a ponto de transformar isso numa identidade guerreira, né? E eu diria o seguinte, em matéria de comportamento também, de violência, o ódio é uma presença em cada um de nós. Como dizia o professor Fadiga César, o nosso inconsciente é uma arma pouco conhecida,
e ainda tem muito a ser explorado. Mas aí nós temos que pensar um pouco no antropoceno. Nós somos descendentes dos primeiros homens. E os primeiros homens, eles tinham um instinto guerreiro para se defender e para salvar as suas famílias, para matar o inimigo. E viviam também, cada um com suas próprias crenças, mas eles já eram mais evoluídos do que a gente imagina. Eles enterravam os mortos, eles protegiam as mulheres, principalmente na época de gravidez, de amamentação, e eles tinham regras, eles tinham uma organização que eles impunham, né? Agora, no decorrer dos anos, nós fomos caminhando para um processo de educação. A educação se implantou no mundo inteiro, infelizmente ainda muito precária aqui no Brasil, com muitas deficiências, mas há um sistema de educação. E a crença na ciência, que vem basicamente do século XIX para cá, quer dizer, do Descartes, né, que todo ser é racional, eu penso, logo eu existo, foi formando todas as gerações de pessoas que acreditam na racionalidade. Mas ainda a nossa sociedade trata com muito pouco conhecimento, com muito desprezo, a nossa irracionalidade. Todos nós temos um lado inconsciente, irracional, guerreiro, que tem ódio. Então, eu sempre cito aquele exemplo da Universidade Americana, que resolveu fazer uma experiência penitenciária. Então, dividiu uma classe de amigos, alunos, entre presos e guardas, né? E depois de uma semana tiveram que suspender aquela experiência porque os guardas tinham agredido com tanta violência os presos que aquilo virou um problema social. Então, Gia, se a gente olhar despreocupadamente, cada um de nós tem dentro de si este guarda violento que tem vontade, mesmo que fique reprimido dentro de matar alguém um dia, mesmo que seja só na fantasia, né? E aí, entre as ocupações do inconsciente, vem, às vezes, uma vontade de desprezo pelo racional. Você acha que você não pode ser confinado à disciplina, porque a racionalidade, a educação é uma espécie de disciplina. Você tem uma disciplina na magistratura, você tem uma disciplina no exército, você tem uma disciplina na escola e uma disciplina na família. Mas há pessoas que, seja por um transtorno mental, ou seja por uma forma de rebeldia, não se conformam com essa disciplina e não se conformam com uma sorte de racionalidade. Então, você tem aí, por exemplo, os charlatões que pregam coisas, isso vem da Idade Média, na época do Shakespeare já tinha charlatões que vendiam chazinho, as pessoas compraram. Hoje tem medicamentos aí que são recomendados, que são mais mortíferos do que salvadores, mas muita gente adota, ou seja, apela para fatores irracionais como uma espécie de amuleto. Então, há muitas decepções, talvez, com a ciência, e há muitas crenças que se opõem à ciência. Vocês vejam, né? O Galileu, o Copérnico primeiro, a Revolução Copernicana, o que consistiu? Em dizer que a Terra, que a Terra se movia, né? Que a Terra, depois foi visto que a Terra era redonda e a Igreja reprimiu ferozmente, né? Ele teve que se retratar e depois dizer baixinho, e por se move, né? Entretanto se move, que ela se move. Nós hoje sabemos que a Terra é redonda e ela se move, mas tem uma opção de gente que ainda sustenta que a Terra é plana ou que a Terra é quadrada, e por incrível que pareça, essa crença ainda tem seguidores. A gente talvez que ache no seu inconsciente que é mais confortável achar que a Terra é plana e é mais confortável achar que cloroquina salva, por exemplo, dando um exemplo. Enfim, então isso está no nó da nossa existência humana e é um dos campos mais importantes para serem explorados e investigados. Ainda se lê pouco Freud, né? E a verdade é o seguinte, na escola se ensina muita coisa inútil, mas não se ensina, por exemplo, as noções básicas de direito. O ano passado, eu escrevi esse livrinho a pedido da editora Contexto, para em 200 páginas mostrar que nós temos que obedecer regra. É chato, mas a gente tem que obedecer. Quais são as regras básicas? Ninguém sabe. Os adolescentes que puseram a mão falam, nossa, mas eu não sabia. As pessoas precisam saber dizer, eu acho que precisam saber direito, sabe? Elas têm que aprender, mas têm que aprender também a lidar com a emoção, sabe? Com a emoção, porque não adianta você só ensinar
geografia, nas montanhas dos Urais, na Ásia, a montanha mais alta do mundo. Você tem que saber como lidar com a sua emoção para poder se transformar num ser humano melhor. Então, eu diria, o sistema educacional é bom, mas tem suas falhas, e é importante evitar que procurem comprometer ainda mais, detonando um sistema educacional que já é precário. Fala-se até em permitir educação em casa. A ideia de educação em casa é essa, você tirar o seu filho da comunidade. Eu acho um absurdo. Se me permitem, me aproveitando essa linha de raciocínio do professor Eduardo, talvez possamos refletir no sentido de que a racionalidade cansa, né? Pensar dá trabalho. E se talvez, então, não fosse o caso de procurarmos valorizar as virtudes ou direcionar as pessoas e a sociedade para o campo virtuoso por meio das utopias, mais do que por meio das racionalidades. Com certeza. Acho que... Pois não. Muito bem. O professor Laerte, anotei aqui que o senhor disse, e é uma coisa que eu também que eu costumo dizer, que na época de crise é que surgem heróis, né? Citou Churchill e De Gaulle. Mas por que aqui na nossa terra, a nossa terra dourada, não surgem mais heróis, líderes em momentos de crise? Se eu não estou fazendo uma crítica ao atual governo, não surgem líderes em nenhuma esfera, assim, não vejo saindo nem de oposição, nem de situação. O que acontece? Qual é essa crise que vivemos? É um ponto de interrogação, realmente é algo que me perturba. Não, eu vou dizer com toda franqueza que a sua pergunta é melhor do que qualquer resposta que eu possa dar. Em relação ao atual governo, eu procurei não misturar conceitos políticos durante a minha palestra, mas eu devo dizer, porque não é segredo para ninguém, que eu discordo totalmente do método atual de governo. Eu acho lamentável o que está acontecendo. Eu acho que há perigo para as pessoas, há perigo para a democracia. Eu acho que é preciso uma reação, mas é um panorama que eu diria que justamente essas crenças, essas opções que não são racionais, por exemplo, num time de futebol, ou num antilulismo, ou num lulismo, ou num bolsonarismo, ou num antibolsonarismo, muitas vezes estão passando por algum canal esquisito do ser humano que não está pensando, e às vezes a gente não é programado para pensar em o que pode ser melhor para o país naquele momento. Então, nós continuamos no Fla-Flu, e, ao mesmo tempo, eu culpo muito os governantes anteriores, a começar com o presidente Fernando Henrique, depois com o presidente Lula. Eu acho que eles podiam ter formado à sua volta e prestigiado alguns líderes para se desenvolver, para continuar o seu trabalho, sabe? Mas eu acho que houve, de alguma maneira, até uma sabotagem da juventude. Eu acho que a pessoa, quando está no poder, ela está pensando na sua própria grandeza, né? Eu lembro do Luís XIV, né? Depois de mim que veio o dilúvio, né? E nós estamos vivendo um dilúvio pandêmico aí, e a verdade é o seguinte, é que o campo da política se profissionalizou, de alguma maneira, de modo marginal. E eu vejo que as pessoas que a gente considera como pessoas de bem não querem se meter com política, porque é um mundo muito de briga, muito de corrupção. Eu acho inacreditável, na plena pandemia de Covid-19, haver corrupção brutal, o pessoal comprar máscara que não funciona, equipamento que não funciona, porque isso não é nem mais uma questão ética, é uma questão de desumanidade. Quer dizer, a questão de levar vantagem a todo custo. E o levar vantagem, isso está ocorrendo também na política. Você quer cancelar o adversário, você quer neutralizar o adversário. Então, felizmente, eu diria, nós temos, com todos os seus possíveis defeitos, um judiciário funcionando no país. O Congresso, que, embora em parte dominado, também funciona. E nós temos o que eu acho fundamental, que é a imprensa e os meios de comunicação,
que, embora limitados nas suas análises, às vezes muito repetitivos, sem vistas para um horizonte maior, eles nos mantêm informados e mantêm a chama acesa para a gente ver o que está acontecendo. Muito bem, aqui chegaram várias perguntas e a Ana Karen pergunta, qual a utopia possível no atual quadro geopolítico? Desculpa, eu não entendi bem a questão. Qual seria a utopia possível no atual quadro geopolítico? Olha, eu vou dar um exemplo. Eu estou com um livrinho aqui que eu vou mostrar, que é um livro do Ítalo Calvino, que chama 6 Propostas para o Próximo Milênio. Tá? O Calvino escreveu isso no século XX ainda, e depois de escrever a 5ª Utopia, ele faleceu, não chegou a escrever a 6ª. Mas ele sugere o seguinte, e eu acho que serve para todos nós, né? Primeira coisa, leveza, né? Não ter peso nas coisas, tratar com leveza. Segundo, rapidez. Rapidez na decisão, rapidez na execução. Terceiro, exatidão. Ser fiel ao que é exato, ao que é correto. Quarto, visibilidade, transparência em tudo. E quinto, multiplicidade. Saber que nós somos múltiplos e que ninguém vai prevalecer sozinho. Então, eu diria que essas lições do Calvino, que escreveu também As Cidades Invisíveis, é uma grande lição para todos nós. São as 6 propostas para o próximo milênio. Eu estou mostrando aqui um livrinho barato, provavelmente, da Companhia das Letras, e que a apresentação diz assim, declaração de ética, mais que de poética. Essas conferências representam um testamento artigo de um dos protagonistas mais importantes. Ele identifica 6 qualidades que só a literatura pode salvar e que podem nortear a existência de cada um de nós. Então, eu recomendo. Eu diria, quais são os pontos da utopia? Primeiro ponto é procura maior da igualdade. Segundo ponto, manter a informação o mais aberta possível. Terceira utopia, um entendimento maior dos povos e dos governos. Quarta utopia é prestigiar o sistema de saúde e de educação. Eu acho que o maior investimento que um país pode fazer e que o mundo pode fazer é no seu sistema de educação e saúde. Claro, a segurança também é importante, o ser humano quer se sentir seguro, mas a segurança decorre muito também de uma boa educação e de um povo saudável, no mínimo que tenha atendimento básico para não morrer na fila. Perfeito. Essa do Ítalo Calvino foi magistral essa passagem. Aqui eu tenho uma pergunta bem provocativa do André Cruz de Aguiar, que ele diz assim, parabéns pela palestra, depois da exposição dos percalços, quais são as sugestões de solução? Eu estou até rindo porque eu pensei uma coisa muito interessante, né? Diga o que pensou, vamos abrir o xiste aqui. A solução é o caminho, né? A solução é o caminho, não é um fim, né? Então... Olha, eu diria o seguinte, eu vou fazer aqui uma paródia, uma metáfora, né? Você está na UTI, enturbado e com Covid, né? E você pergunta qual é a solução, né? O médico diz, olha, eu não sei qual é a solução, eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu acho que nós vamos tentar te tirar daqui, você vai ter que fazer uma reabilitação e você pode ficar com sequelas, mas você vai se recuperar. E eu diria que o nosso mundo está assim, a gente tem que lutar com as armas que tem e procurar consciência. Eu acho o seguinte, o que nós podemos fazer é o que estamos fazendo aqui, consciência e informação. E tentar superar, principalmente, os embates estúpidos, as brigas de crença, de opinião que afrontam a ciência. E, em terceiro, com o plano de informação, eu acho que a gente pode tentar combater as distorções de governo e de Estado, de investimento errado em saúde, de corrupção na compra de equipamentos. Nós temos que estar vigilantes.
nós temos que pensar, eu acho que principalmente, quando houver eleição, próxima eleição, em tentar eleger para o Congresso, que em tese nos representa, a Câmara e o Senado, pessoas de bem no sentido que saibam pensar, que pensem no bem comum, e não nas pessoas que já estão lá e que a gente vai votar naquele deputado, porque ele já era deputado, então eu vou votar nele mesmo e fica como está. Eu acho que nós temos que mudar e mudança. Tem havido movimento de renovação, mas, em geral, esses movimentos são um pouco ligados, eu diria, a jovens muito idealistas ou muito ligados à empresa, uma visão liberal, que querem mudar o quadro, mas não tem tido nenhum sucesso. Acho que a gente pode procurar investir, apoiar gente nova que se dispõe a correr o risco de entrar para a política. E aí eu lembro sempre do Xiste, falar no Xiste, né? Do antigo humorista, que era Dom José Cavaca, que eu adoro o exemplo que ele dava. Ele dizia, o camelo ficou 7 dias no deserto e manteve a dignidade. Então, eu acho que nós temos que esperar isso dos nossos políticos também. Muito bem. E, continuando, eu vou formular uma pergunta do Ronald Adomaitis da Silva, que é uma pergunta complexa. Eu não conhecia o que ele vai expor aqui, o que ele colocou na pergunta. Parabéns pela excelente exposição. Considerando a velocidade das mutações dos padrões sociais vivenciados nas últimas décadas, com base nas teorias VUCA, nunca tinha ouvido falar, eu confesso. O que é essa teoria VUCA? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, estou traduzindo do inglês, e BANI, quebradiço, ansiedade não linear e incompreensível. Quer dizer, com base nessas duas teorias, VUCA e BANI, sendo o direito uma ciência, como o judiciário poderia contribuir de forma a evitar conflitos extremos, sobretudo se pensando na conexão de diálogos perante os poderes legislativo e executivo? Bom, a questão é linda, é quase uma teoria, quase um ensaio, mas eu vou responder porque eu me interesso muito pelo judiciário. E eu diria o seguinte, muita gente acha que os advogados falam mal do judiciário, eu não posso nem falar mal porque eu já fiz parte. Vocês me honraram com nomeação para o Tribunal Regional Eleitoral, então eu já fui juiz, eu sei o que é. Mas eu diria que o judiciário, não estou falando do TJ de São Paulo, o judiciário brasileiro, tem alguns passos a dar adiante. Tá? Eu começo pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo deixou se envolver num furacão interno, num vulcão, que é muito perigoso. Eu sou totalmente a favor da visibilidade, da sessão ser na televisão. Mas eu vou falar da minha modesta experiência no TRE. Chegava uma questão, a gente estudava, escrevia um voto, chegava na sessão, fazia um relatório, em 3 minutos, e olha, a questão é a seguinte, estou dando essa solução, essa orientação já vem sendo dada nesse tribunal. A gente votava e resolvia tudo a tempo para a eleição. Por que o ministro do Supremo tem que ficar 1 hora, ou 2 horas, ou 6 horas, ou 9 horas, lendo um voto na televisão que ninguém está ouvindo? Por que ele não aprende a resumir o seu voto em 15 minutos, digamos, que em 15 minutos qualquer pessoa inteligente consegue exprimir as suas ideias e toca adiante a questão? Sabe, eu acho que há questões que poderiam trazer uma agilidade fundamental, mas isso implica uma mudança de protocolos. Nós estamos aqui numa sessão virtual da escola, é uma mudança de protocolo, vocês me convidam, eu sou um pouco heterodoxo, né, numa vivência de ideias totalmente livres. Então, acho que assim, o judiciário muitas vezes ainda é aferrado a algumas solenidades que ele não pode perder a solenidade, ele tem que mostrar que ele é imponente, mas ele tem que se adaptar ao tempo moderno, à comunicação moderna, e de alguma maneira está sendo feito isso, né? Por bem ou por mal, quer dizer, algumas coisas dão agilidade, como as sessões virtuais, os julgamentos virtuais do Supremo, mas o advogado está se sentindo tolhido. Então é preciso compatibilizar isso com o direito de defesa. O outro avanço é o judiciário falar em português mais claro. Ainda há magistrados que não usam uma linguagem que as partes entendam e que a população entenda. Hoje em dia, a própria Folha, agora tem a Folha Just, todo dia ela tem um noticiário jurídico.
E se o judiciário não se faz entender, a interpretação que o jornal dá, ou que as pessoas não, pode ser a mais equivocada possível, levar a equívocos terríveis. E outra coisa, quer dizer, nós temos um problema sério e muito delicado. Na semana passada, no STJ, o ministro Sebastião Reis discutiu, deu um habeas corpus a uma pessoa que estava presa por ter se apropriado de R$ em alimentação. Foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo, o processo foi mantido aqui e foi o habeas corpus para os STJ, onde eles concederam o habeas corpus. E o ministro Sebastião Reis fez um desabafo, era uma questão de progressão de pena. Ele falou, as duas turmas do tribunal são unânimes em julgar desse modo a progressão de pena. Por que os tribunais estaduais insistem em contrariar a nossa orientação e obrigar as partes a recorrer, o Ministério Público a recorrer, a parte a vir se defender aqui em Brasília, quando não há expectativa nenhuma de mudança? Então, eu acho que também nesse ponto é preciso haver uma organização, inventar a história do recurso repetitivo e tal, são sistematizações, mas ainda falta muito na agilização do sistema, até para o bem-estar dos juízes e para, claro, para a maior eficiência do sistema. Essa questão, então, do Supremo é complexa, né? E eu vejo com preocupação o Supremo abrindo inquérito e tocando inquérito. Eu acho que é uma outra distopia, né? Você ter um ministro do Supremo fazendo inquérito policial e não poder confiar nem na Procuradoria e, às vezes, nem na Justiça, na Polícia Federal. Quer dizer, são momentos difíceis, mas eu acho que a agilidade do Judiciário, a tentativa de uma melhor comunicação, de uma imagem de acolhimento ao consumidor de serviço público, pode melhorar muito a questão. E isso eu acho que é chave para a democracia. Não sei se eu respondi, porque eu não conheço essas teorias, achei muito interessante a formulação, mas a questão do judiciário eu acho muito interessante, eu acho que é muito o que fazer. Eu também confesso que não conhecia, e por falar em teorias que eu não conheço, aqui tem outra pergunta de Fátima Aparecida. Ela fala, segundo a doutora Mônica Galeano, estamos em um tempo em que assimilados ou não a ideia da inclusão. Deve ser a ideia da assimilação da ideia da inclusão. Seja o que for que escolhamos fazer, as ações não nascem sempre a partir de valores? A pergunta, as ações não nascem sempre a partir de valores? Eu diria que, infelizmente, não. Aliás, os valores, muitas vezes, são muito desprezados. As ações nascem a partir de iniciativas, às vezes racionais, às vezes irracionais, às vezes fóbicas, e é importante que elas sejam domesticadas. E essa ideia da inclusão, eu acho que é uma ideia hoje muito importante na contemporaneidade. Nós estamos vivendo esse dilema entre inclusão e cancelamento. O que é a inclusão? É você aceitar os grupos com os quais você não necessariamente se identifica. Então, você tratar as pessoas que têm um modo de vida alternativo, que têm identidades de sexo, por exemplo, ou de cor diferentes da sua, você entender que eles fazem parte da humanidade e não podem ser discriminados, têm que ser incluídos, é o que está na Constituição, incluir todos. Por outro lado, há um certo exagero hoje em dia com a tal teoria do cancelamento, né? Uma pessoa que você discorda, você cancela, tira das redes sociais, quer tirar da rede social. Nós temos que entender justamente que o mundo é múltiplo, que tem lugar para todos, que cada um vai ter que mostrar o seu valor, já que ela falou em valores, para ocupar suas posições. Então, eu diria, inclusão é fundamental, que está escrito na Constituição. Incluir, incluir, incluir. Cancelamento, muito perigoso. E uma última pergunta. Teve vários ouvintes que disseram que o ato falho não é um defeito, né? Mas foi algo muito bom do professor. Eu diria que é revelador no bom sentido, né? A Mariane Baldrig, ela faz a seguinte pergunta, e é algo que realmente tem a ver com uma outra pergunta anterior.
se o Biden não seria um novo líder dessa pandemia, ou seja, se destacará como líder dessa pandemia, nesse novo quadro. Olha, eu vou dizer que pode ser que sim. Eu também não gosto de botar muita expectativa em presidente americano, sabe? Mesmo os presidentes democratas fizeram grandes catástrofes mundiais. Eu acho que ele tá se comportando bem. Ele quer vacinar toda a sua população, isso é um bom exemplo, né? Ele dá um tapa na cara dos governantes que desprezam a vacina. Ele está tentando ativar a economia. Ele está tentando ajudar os outros países agora, mandar vacina, mandar recurso econômico, mas eu diria que há outras lideranças. Tá? Eu acho que, por exemplo, na Europa, a posição do presidente Macron, embora ele nem sempre dê certo no cuidado com a pandemia, ele tem uma visão europeia que é muito interessante sobre a visão cultural do fenômeno e a necessidade de entendimento das nações. E eu acho que nós temos que olhar também para os líderes asiáticos, tá? Para o Putin, que é para os ditadores da Ásia, né? Como o Putin, o presidente chinês, porque eles têm um papel fundamental. Nós estamos vendo que o que está nos salvando aqui são as vacinas chinesas, né? Em grande maioria é a vacina chinesa que vai salvar o Brasil. Então, eu jamais cometeria a imprudência, a insanidade de ficar ofendendo a China, até porque eu tenho admiração por aquele grande país, com todas as diferenças de ideia que nós temos com o regime que eles têm lá. Muito bem. Aqui eu encerro a veiculação das manifestações da nossa plateia. Muitos elogios, né? Adoraram. Aqui tem uma ouvinte aqui dizendo que foi a melhor abordagem sobre a pandemia que ela ouviu nesses últimos tempos, e eu falo em nome de todos, comungamos também dessa opinião, porque muitas vezes, quase todas as vezes, não vi nenhuma outra, professor, algo muito senso comum, uma visão de um ângulo muito pequeno, né? Aquilo muito imediatista. Então a sua visão causou assim muita alegria, muita satisfação em ter esse quadro bem mais geral. Se você me permite, Paulo, só uma última provocação, aproveitando um pouquinho dessa enorme sabedoria do professor Eduardo e da maneira muito lúcida com a qual ele se posiciona. Eu tomo a liberdade de indicar também um livro que me parece bastante interessante, ó. Utopia para Realistas. É um jovem historiador holandês, o nome dele é Rutger Bregman, e ele expõe aqui um ponto de vista interessante, na linha do que o professor Eduardo coloca, assim, acima das visões de esquerda e direita, né? O professor Eduardo diz que essa concepção dicotômica, ela às vezes acaba obnubilando, né, a nossa perspectiva das coisas, e eu concordo. Então, uma das coisas que ele propõe aqui, professor Eduardo, é, primeiramente, uma renda básica universal. Uma jornada de trabalho de 15 horas semanais, na linha ali do elogio ao ócio, vamos dizer assim, do Domênico De Masi, né? E nós, na pandemia, nós caminhamos no sentido inverso. Nós estamos trabalhando cada vez mais, misturando a nossa intimidade com os aspectos profissionais. A falta do que fazer, nós trabalhamos, né? Mas eu vejo alguns aspectos utópicos nisso tudo. Quer dizer, nós estamos privando das relações familiares, ainda que os conflitos sempre apareçam. Nós temos melhor qualidade de vida, porque saímos da lógica do fast food, estamos nos alimentando melhor. A circulação de veículos, né, diminuiu, e com isso nós temos uma emissão de monóxido de carbono menor. Isto o meio ambiente agradece. Há uma preocupação maior, como a perspectiva da morte ela se tornou muito próxima, né? Há uma perspectiva no sentido de se investir em energia renovável, em fontes de energia renovável, matrizes renováveis, né? E há também a perspectiva de investir no meio ambiente, né?
porque esta aproximação do homem em relação aos animais, que muitas vezes é benfazeja, mas tem aspectos preocupantes, e o professor Eduardo começa a sua fala exatamente ressaltando isso, porque, em verdade, os animais estão sendo, vamos dizer assim, expulsos do seu habitat, né? Então, esta aproximação, ela gera problemas de ordem sanitária realmente complicados. E eu vejo aqui na visão de mundo do Bregman coisas muito interessantes no sentido de nós tentarmos uma convivência, vamos dizer assim, não só mais pacífica, mas mais agregadora, mais afável, garantindo melhor qualidade de vida, não só a um núcleo específico de pessoas, a uma elite, mas uma visão de mundo que nos permite entender que nós não podemos viver como ilha. Quer dizer, de que adianta nós estarmos ali em bons restaurantes, né, usufruindo de uma boa companhia, né, com um bom prato de comida, uma taça de vinho, se à nossa volta existem pessoas ali pedindo por comida, pessoas que passam fome, pessoas que... Eu costumo dizer o seguinte, que até para sermos egoístas, né, nós temos de nos dar conta dessas coisas todas. Então, nessa linha de uma utopia possível, professor, há uma saída para nós? Não só uma saída em termos, vamos dizer assim, de uma utopia no sentido literário, uma utopia possível, uma utopia para realistas, como diz o Bregman. Quer dizer, há uma ação política possível, sobretudo para nós aqui, país da América Latina, no sentido de nós caminharmos rumo a uma sociedade mais igualitária, promoção da justiça social, promoção de melhores condições de vida, de bem-estar, enfim? Bom, eu diria que o professor Luiz Sérgio fechou com chave de ouro a minha palestra aqui com essa proposição. E eu vou dizer o seguinte, primeiro, utopia boa, eu sou sempre a favor. Eu acho as propostas do professor holandês fantásticas, embora difíceis de realizar. Nós já temos aqui o nosso Suplicy com essa proposta de renda mínima. A ideia é muito interessante, não é fácil de realizar, mas é muito interessante. E essas ideias todas eu sou completamente a favor. E eu acho que o que nós podemos fazer é estimular iniciativas nesse sentido. Não vai ser fácil, porque nós temos que enfrentar inúmeras dificuldades, obstáculos, contrariedades, gente que se opõe, gente que quer levar vantagem. Mas se nós conseguirmos, talvez haja salvação para o planeta, porque nós estamos numa situação, eu diria, muito periclitante. E eu vou aproveitar, já que estamos encerrando, para agradecer muito essa oportunidade. Primeiro, eu estou respirando aliviado, me parece que sobrevivi a essa roda viva aqui, mas 3 professores brilhantes, professor Luiz Sérgio, professor Paulo Roberto, e o nosso diretor, doutor Aguilar Cortez, eminentes professores e desembargadores, e cujo convite e cuja conversa que me deu uma enorme satisfação. Estou muito feliz, muito satisfeito, e acho que vocês estão fazendo um trabalho que pode dar muitos frutos. Eu parabenizo e agradeço. Eu vou pedir permissão para fazer uma última intervenção, que eu recebi várias perguntas no último minuto. Eu sei que vou incomodar um pouquinho, professor Eduardo, mas tenho que, senão vão achar que eu fiquei ocultando-as. Não, pelo contrário, aqui está entrando muito. O desembargador Elcio Trujillo, ele aqui agradeceu muito e ele diz assim: a pandemia, como toda guerra, motiva perdas e tristezas e avança em oportunidade para que o homem melhore o seu mundo, sua vida, seu aprendizado. Bem, e a manifestação do desembargador, e a Roberta, que deve conhecer lá do TRE, disse que, além de parabenizar o Dr. Muaerti, essa pergunta é bem ao que no sentido do que o senhor pensa e do senhor se interessa. Vivenciamos neste ano mais um ano de pandemia. Atuação ativa do Poder Judiciário no sentido de tentar colmatar lacunas na atuação da administração pública. O senhor acredita que a pandemia exigiu do Poder Judiciário um maior ativismo? Estaríamos vivendo, portanto, um processo de revitalização do papel do Judiciário?
Olha, eu diria o seguinte, eu como sou ortodoxo, eu recorro ao velho João Mendes de Almeida Júnior, do século XIX, ele já dizia o seguinte, o judiciário é um poder político. Está escrito no João Mendes. Essa história de ativismo, a palavra ativismo, entre aspas, é usada de uma maneira, às vezes, um pouco negativa, mas eu acho que o judiciário, como poder político que é, tem a mesma importância do executivo e do legislativo. E é muito importante para... Eu me sinto como cidadão, eu não confio no momento no executivo, confio pouco no parlamento, mas a minha esperança ainda reside no judiciário. E eu não diria que a hora que ele manda cumprir a Constituição e que supre as omissões escandalosas do poder público, que ele esteja exercendo ativismo, ele está exercendo o seu papel. Porque o papel do judiciário é exatamente esse, de fazer cumprir, pôr em execução, aplicar a Constituição e as leis. Então, eu diria, o que nos salva nesse país, com todos os seus conflitos, com todas as suas deficiências, é o poder judiciário e o quarto poder, que é a imprensa. São a liberdade de informação e a liberdade de julgar e o acesso de todo cidadão ao judiciário, para mim, é uma área fundamental. Então, ativismo, se podia falar em algumas situações, mas, de modo geral, eu acho que o judiciário é a pedra de toque da Constituição democrática. Muito bem. E para não explodir o horário, né, e para manter a pontualidade, eu vou pedir perdão aqui para os ouvintes, a Edimeia, a Lígia e a Williams, que eu, né, faltarei com as perguntas, exatamente para que a gente possa cumprir com o avançado. Eu vou, inclusive, oferecer, eu tenho um e-mail que é o meu nome, Eduardo Milaert, sem ponto, sem nada, @gmail.com. Então, se alguém quiser trazer alguma contribuição, fazer uma pergunta suplementar, não faça cerimônia. Muito obrigado, vai atender aqui. Atrás de mim tem o meu Big bem particular, por isso que está... Então, Luiz Sérgio. Tá mudo o microfone. O som. Perfeito. Agora sim, eu gostaria de agradecer muito ao professor Milaert, e ele me lembra uma frase que eu colhi num livro despretensioso, mas como todo livro despretensioso é profundo, que é o Convite à Filosofia, da professora Marilena Chauí, e ela tem uma frase que eu colhi e aproveitei num artigo que escrevi há pouco, eu tomo aqui de empréstimo, porque a fala do professor Eduardo Milaert me lembra muito essa passagem. Escutemos por um instante a voz dos poetas, porque ela costuma exprimir o que chamamos de sentimento do mundo, o sentimento da velhice e da juventude perene do mundo, da grandeza e da pequeneza dos humanos ou dos mortais. Que lindo! Pois não, Paulo. Professor, doutor desembargador Luiz Francisco. Eu também quero manifestar aqui os agradecimentos ao professor Eduardo, reiterar os cumprimentos pela brilhante exposição e dizer que a escola está inteiramente aberta ao professor, aos nossos magistrados e magistradas e servidores também, para propostas, sugestões de eventos e cursos em que possamos compartilhar esses momentos como tivemos hoje, que muito nos enriquece. Muito obrigado e os cumprimentos também aos nossos coordenadores. Eu vou dizendo para terminar, já que assim até a próxima. Espero que seja. Se Deus quiser. Sem dúvida. E agradecemos a todos e a todas, e principalmente ao professor Eduardo Milaert e ao desembargador Luiz Francisco Cortes e a todos que ouviram e assistiram essa brilhantíssima palestra e exposição dos intelectos mais brilhantes que tivemos por aqui. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.